Amém? Quantos estão ansiosos pela palavra que Deus tem para essa manhã? Eu tô. Enquanto eu conto uma historinha, eu quero pedir para que alguém da portaria me ceda um copinho de água, por favor, porque essa pastora é igual um camelo. Eu bebo água, principalmente quando eu falo. Eu quero contar uma história para vocês. Todo mundo sabe que eu sou casada com um homem rural, né? Apesar de morar na cidade, ele foi criado na roça, na fazenda. E eu também, de uma certa forma, né, passei as minhas férias toda na infância. Tenho doces lembranças do momento na roça, na fazenda, no campo, no pé na terra. E eu quero contar uma história para vocês antes de nós começarmos a palavra hoje. Nós estamos fechando hoje a campanha de sabedoria. E um certo fazendeiro chegou a época de colher os frutos do seu campo. O grande dia chegou e ele resolveu levar a sua filha Luísa para ajudá-lo nessa colheita. Chegando lá no campo, era a plantação de milho. E a filha do fazendeiro virou para o pai e falou: pai, olha, essas espigas tão altivas, bonitas, certamente têm os melhores grãos. Já as outras, coitadas... Obrigada, querida. Abre para mim também, por favor. Já as outras, coitadas, as outras espigas estão tão cabisbaixas, baixinhas, se arrastando quase à terra. Essas espigas, meu pai, não devem valer nada. O pai, muito sábio, pegou a sua filha e colheu todas as espigas, as altivas e as baixas, que iam até o chão. E ao abrir as espigas altas, altivas, ele falou assim: veja essas espigas altivas, minha filha. Elas são altivas porque elas são vazias. São ocas, nada tem por dentro. Já as baixas, que vão até o chão, elas têm os melhores grãos. O que nós podemos aprender dessa história? O homem sábio, um homem bom, quando eu falo homem, é homem e mulher, né? O homem sábio, o homem bom, ele tem um coração humilde. Ele sempre se apresenta de forma humilde diante das circunstâncias. Assim como essas espigas, elas estavam cheias, mas elas se apresentavam de forma humilde. Já a pessoa tola, a pessoa soberba, ela sempre se apresenta cheia de si. E quando ela está cheia de si, ela não pode aprender algo novo. Então, pegue essa lição para a vida de vocês. Se nós queremos andar no caminho da sabedoria, algo precisa ter uma característica em nós, que é um coração humilde, um coração ensinável, um coração sedento para ouvir a revelação que Deus tem para nós. Amém? Quantos querem ter esse coração? Amém? Que nós possamos nos apresentar como essas espigas, baixinhas, simples, mas sedentas, com coração humilde, porque elas reservam os melhores grãos. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, botar a mão no seu coração, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã em Teu nome, porque queremos aprender mais de Ti e menos de nós mesmos. Sabemos, Pai, que quando a palavra é ministrada, há um confronto no nosso coração. E para isso ela é liberada, Pai, para nos transformar, nos fazer menos parecidos conosco e mais parecidos contigo, Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã nós te damos liberdade. Vem trabalhar no nosso coração, vem trabalhar na nossa mente, para que possamos sair daqui mais parecidos contigo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra hoje é o caminho da sabedoria. E por que caminho? Porque a sabedoria, uma vez que ela é adquirida, ela não fica para você sempre. É um caminho que você vai precisar percorrer. É um caminho que você vai precisar buscar. E o caminho não é fácil. O caminho é árduo. Mas precisa perseverar. Ao longo da minha vida eu parei para estudar essa palavra. E eu reparei quantas atitudes acertadas eu tive na minha vida, mas também eu tive muitas atitudes erradas, que me levaram a consequências que me destruíram
ou que me machucaram, ou que machucaram a minha família, ou os meus filhos. E não é porque as decisões que eu tomei erradas vão fazer com que eu abandone o caminho da sabedoria. Ele está disponível. Por isso que você precisa perseverar. Quando você está diante de uma decisão errada, que você parou e pensou, meu Deus, tomei a decisão errada, o que eu vou fazer? Muitas pessoas abandonam, esquecem, deixam para lá, mas Deus diz para você que não, sempre é tempo de recomeçar. Amém? Por isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que nós possamos todos os dias ter uma oportunidade de recomeçar. Amém? Não importa onde você errou, Deus quer te dar sabedoria para reverter a situação. Amém? Então, tudo que você conquistou, que você construiu na sua vida hoje, reflete das decisões de sabedoria que você teve no passado. A porção de sabedoria que habita dentro de você te capacita a tomar decisões acertadas, decisões certas. Mas os problemas que você possui hoje são resultado da sabedoria que você não tem para resolver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os problemas que nós vivemos hoje, nós não temos sabedoria para resolver. Às vezes nós temos um filho, o filho quando entra na adolescência é a fase que a gente, né? É uma fase estreita na vida, né? A gente começa a perceber logo a pré-adolescência chega fácil, cada vez mais precoce. E você não sabe como lidar. Nós que somos pais, nós só entendemos uma fase da nossa filha depois que o filho passa dessa fase. Aí a gente compreende, nossa, consegui, né, sobreviver à infância. E aí, mas já vem outra fase. E você tem que pedir de Deus sabedoria para resolver. Enquanto você tem esse problema com seu filho, com sua filha, e você não sabe conversar, você tenta conversar, você vai com o coração bom, com o coração aberto, e acaba no fim a conversa parece que piorou, ficou pior do que era no início. Sabedoria. Quantas vezes eu falo, Senhor, me dá sabedoria para lidar. Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Se nós estamos com um problema financeiro é porque nós não estamos tendo sabedoria. Mas é tempo de você se quebrantar e falar, Senhor, me dá sabedoria para gerir cada recurso. Porque às vezes a nossa necessidade é 2x. E aí chega meio X na nossa conta bancária. Aí a gente fica tão desesperançado que a gente quer administrar de qualquer jeito. Não. Valorize o meio X que chegou na sua conta. Ore, peça a Deus discernimento. Senhor, como que eu vou aplicar? Eu preciso de 2x, mas só chegou meio X. O que eu vou fazer? Sabedoria. Então a sabedoria, ela está disponível. A gente aprendeu isso nesse mês, mas nós precisamos buscá-la, prevalecer. Amém? Eclesiastes, abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 11 e 12. Amém? Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida a seu possuidor. O que nós podemos observar? O que nós podemos aprender com esse provérbio? Volta lá no 11. Olha só, a sabedoria ela é boa, ela é como se fosse uma herança. E dela tiram proveito os que veem o sol. Todo mundo vê o sol, não é verdade? Todo mundo vê o sol. Todo mundo contempla a natureza. Ah, pastor, os cegos não veem o sol. Quando fala contempla o sol, é contemplar a natureza, amém? Eles contemplam a natureza de outra forma. Mas todo mundo contempla a natureza de Deus. Ou seja, a sabedoria, ela está disponível para todos. Ela é dada como uma herança para você e para mim. Conduzir a nossa vida como sabedoria é um presente que Deus nos dá, assim como os dons.
Próximo versículo, 12. Porque a sabedoria serve de defesa. Amém? Queridos, a sabedoria te protege. A sabedoria te protege da falência. A sabedoria te protege do divórcio. A sabedoria te protege das drogas. A sabedoria te protege de uma vida de contenda. A sabedoria nos protege. E ela serve, assim como o dinheiro, né, nos ajuda. Mas a excelência do conhecimento, ou seja, dominá-la, não é para todos. É só para quem possui. Só para quem busca. Só para quem se determina a estar nesse caminho. E quando nós falamos aqui esse mês, não é sabedoria humana, é uma sabedoria especial, uma sabedoria que vem de Deus. E cada vez mais que nós buscamos essa sabedoria contraria os valores do mundo. Porque elas são como tesouros escondidos. Amém? Então, a sabedoria ela está disponível para todos. Porém, nem todos podem aproveitar dos seus benefícios. Nem todos conseguem aproveitar dos seus benefícios. Provérbios 1 também fala que a sabedoria, ela grita aos quatro cantos. Ela está disponível, ela é visível, mas nem todos conseguem enxergar. Provérbios 1, versículo 20 e 21, por favor. Olha o que fala. A sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Pode ir no 22. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade, vós escarnecedores desejarás o escárnio, e vós, os insensatos, odiarás o conhecimento. E ali Salomão começa a tecer princípios de sabedoria em todo o capítulo. Aliás, todo o livro de Provérbios, ele é conhecido como o livro da sabedoria. E ele tem 31 capítulos, justamente porque você pode ler ele o mês inteiro. Do dia 1º ao dia 31, ou dia 30, você pode ler ele sempre. E cada vez que você lê, você vai se enchendo de sabedoria. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A sabedoria está disponível para todos. Ela grita lá fora. Ela está sendo visível. Mas nem todos conseguem compreender. Por quê, gente? Por quê? Por que nem todos conseguem compreender? Olha o que Jesus fala lá em Mateus 13:13. Ao falar de parábolas, os discípulos falam assim: Senhor, por que você fala por parábolas? Por que você fala por parábolas para o povo? E ele responde o seguinte: olha, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Porque, querido, para você compreender da sabedoria de Deus, para você entender o que Deus fala, você precisa ter uma vida espiritual ativa. Você precisa estar com os olhos espirituais ligados. Os olhos espirituais precisam estar abertos. Jesus pregava por parábolas e nem todos entendiam, porque nem todos estavam discernindo o que vinha do Espírito. Não conseguiam discernir aquele tempo, aquela época. Não adianta nós pedirmos a Deus sabedoria e nós não alimentarmos o nosso espírito. O tempo é de sabedoria, sim. Foi declarado isso sobre os nossos profetas, sobre a nossa terra. Mas nós precisamos buscar uma vida de espiritual, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca de leitura da palavra, de revelação da palavra. Não adianta você achar que só você vindo a um culto de domingo vai alimentar o seu espírito para a semana inteira, porque não vai. Nosso espírito precisa ser alimentado todos os dias.
Por mais que hoje seja um banquete, você saia daqui revigorado, abastecido, porque esse é o objetivo de estar no culto, é você ser alimentado. Mas você precisa dar continuidade àquilo que você recebe hoje aqui. Quando Jesus falou, eu falo por parábolas, é porque nem todos vão entender, só aqueles que estão ligados no Espírito. E aqueles que buscam, aqueles que inclinam para a carne, buscam as coisas da carne. Não vão entender o que eu estou falando hoje. Vão ter sono, vão ter preguiça, vão falar, ai, mais do mesmo. Mas aqueles que estão ligados espiritualmente vão entender o que o Espírito Santo quer falar para a igreja hoje. Amém? Não adianta nós vivermos e pregarmos um evangelho onde nós não temos uma experiência. Sabedoria, ela vai vir para aqueles que estão ligados espiritualmente falando, porque a sabedoria ela vem de Deus. E isso não é para fazer segregação, não, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz, Ele morreu e ressuscitou para que todos tenham vida e vida em abundância. Para que a sua vida espiritual seja conectada, seja linkada, seja restaurada. Não importa o que você viveu no seu passado, um passado de pecado, um passado de problema, um passado de zombaria. Não importa. Jesus quer falar com você. Jesus quer falar com você. Jesus quer te usar. Ele só quer um coração sedento e disponível. Um coração quebrantado para estar na presença dEle, amém? Então, nem todos conseguem entender os sinais da sabedoria. Por quê? Porque nem todos são dotados de olhos espirituais. Nem todos têm capacidade de compreender a mensagem. Ontem estávamos aqui nos reunidos em oração nesse altar. E uma das orações foi, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos do nosso coração para que possamos discernir, entender o que Deus tem que fazer. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses. Pode deixar sua Bíblia aberta em 13, Mateus 13. Nós vamos voltar para esse texto. Mas Paulo lá em Colossenses, ele fala que a sabedoria é um tesouro. E tesouro fica aberto? Não. Tesouro é disponível para todo mundo? Não. Esses dias atrás eu estava vendo com os meninos Piratas do Caribe. Todo filme de Piratas do Caribe é motivado pelo quê? Jack Sparrow quer procurar o quê? O tesouro. Cadê o tesouro? Não só ele, todos os piratas querem o tesouro difícil, o tesouro escondido. E aquele que descobre o tesouro, ele tem a glória. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2:3. Capítulo 2, versículo 3. Pode ler lá o 2, por favor, Rebeca. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Ou seja, Paulo fala que ele ora para que os nossos corações sejam consolados, o coração da igreja unido em amor, que as riquezas da plena certeza de inteligência e conhecimento do mistério de Deus e de Cristo esteja sobre nós. Lá no versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde está escondidos os tesouros da sabedoria e do entendimento, do conhecimento? Em Cristo Jesus. No versículo 2 fala. Nele reside a sabedoria, nele reside o conhecimento, nele reside o que você mais precisa. É o que o pastor falou. Quais são as fontes que você tem buscado resolver o seu problema? Se nele reside toda a sabedoria, busque a fonte correta, porque o empréstimo hoje você precisa, amanhã você tem que pagar. E aí amanhã, o que vai prover na tua vida? Tá bom? Qual é a fonte correta que tem te alimentado? Que você tem buscado abrigo, renovo, transformação?
Nele reside, então Cristo é o caminho correto da sabedoria. Não existe outro caminho que nós devemos andar, não existe outro caminho que nós vamos buscar. E é um caminho sim, porque a palavra de Deus fala em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai crescendo pouco a pouco até se tornar dia perfeito. Então hoje você recebe a Cristo, você tem uma porção dele em você, mas você precisa permanecer, prevalecer em oração, buscando a palavra, ouvindo palavra em oração, para que esse Cristo venha crescer cada vez mais no seu coração, até que se torne dia perfeito. Até que você se torne, a imagem e semelhança totalmente de Cristo. Então, se estamos aqui andando é porque nós não somos ainda. Porque se nós chegarmos a esse dia perfeito, Deus leva a gente. Jesus está voltando. Amém? Se nós estamos aqui é porque estamos todos nesse processo, tanto eu quanto vocês. Amém? De busca, de conflitos pessoais, de vida com dificuldades, mas que o Senhor nos garante a vitória, e o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá a sabedoria, e nós prevalecemos e nós vencemos, amém? Então o caminho para a sabedoria é saber que existe e está disponível para que os buscam. Deixa. Trava a língua hoje. Ai. Quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho da sua sabedoria. Buscar a Cristo, perguntar para Jesus: Jesus, eu devo falar, Jesus? Jesus, eu devo me aquietar, Jesus? E não tomar a decisão e falar: Jesus, vem comigo. Tem gente que faz assim: Jesus, vem comigo. E aí, Jesus, peraí, minha filha, a gente nem conversou sobre isso. Aí depois fala: Jesus, você estava comigo e deu tudo errado. Ele vai falar: minha filha, mas eu não estava com você. Você decidiu, nem me perguntou? Sabedoria. Sabedoria nos protege. Andar com Jesus nos protege. Perguntar para Ele antes. Ele é teu amigo. Amém? Olha a pérola que Ele nos deixou. Em Provérbios 13. Falei que a gente ia voltar, não falei? No versículo 24. Agora a gente vai começar a palavra. Estou brincando, gente. Isso tudo foi só introdução. Vamos lá. A partir do 24. O que não faz uso... Não, é Mateus. Eu falei o quê, gente? Provérbios? Jesus, está no meu coração. Mas é Mateus 13. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Obrigada. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E eu e os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Sabe qual é o nome disso, gente? Sabedoria. Olha só, ele fala na parábola: olha, saiu o Senhor a semear no campo as sementes. Semearam as sementes, mas junto com as sementes foram semeado o joio. E aí os discípulos falam: mas quem semeou o joio? O inimigo semeou o joio. Então nós devemos arrancar. Se é o inimigo, nós arrancamos o joio. Ele: não. Porque é capaz de, quando tirar o joio, seja tirado o trigo. Vamos aguardar a colheita. Que pérola de sabedoria.
Que pérola de sabedoria! Vocês hoje estão recebendo a semente do trigo. Quando você decide andar com Cristo, você decide pegar essa semente do trigo e colocar no seu coração. Mas o inimigo também vai lá e planta sementes erradas na sua caminhada, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida normal. E se você não tiver cuidado e sabedoria, você fica sufocado pela segunda semente. O que é o joio? A frustração, a decepção, a tristeza, o seu problema, a angústia, a ansiedade. Ela está aí na sua vida para sufocar as sementes boas que Deus colocou. Nossa, ela tem função na tua vida. Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade, essa ansiedade ou essa depressão, o que seja, ela tem uma função: te destruir, te sufocar. E para a gente viver nessa terra com sabedoria, a gente precisa de algo que o pastor falou no primeiro domingo de sabedoria, que é discernimento. O que Jesus falou ali para aqueles discípulos foi discernimento. Quem semeou o joio foi o inimigo, não fui eu. Quando nós não temos discernimento, nós achamos que tudo está confuso. Está tudo misturado. Mas eu pedi sabedoria, eu plantei o joio, o trigo, e o que é isso? Você não consegue entender. E aquilo começa a te minar, sugar as suas forças, te deixar desanimada, e você começa a falar para a tua líder de célula: eu não vou para a igreja não, estou tão desanimada, hoje estou tão cansada, tive um problema hoje no trabalho, dia de célula, tive um problema no trabalho, eu não posso ir para a célula, eu estou muito cansada. Não tem discernimento. Porque quando você tem discernimento, sabe o que você fala? Sai para lá, capeta. A bênção é minha. Eu vou, em nome de Jesus, o que é meu. Não é assim, Ângela? Eu faço assim. Sai para lá, capeta. Sai, em nome de Jesus. Eu vou estar lá. O Senhor tem sementes para me entregar. Eu não abro mão dessas sementes. Discernimento. Sabe por que as pessoas têm desanimado na igreja? Falta de discernimento. As pessoas têm recebido, têm buscado, têm recebido, recebe a bênção. Só que junto com a bênção vem o quê? O joio. E ela não dá conta de lidar com o joio. Aí ela prefere o quê? Abandonar, desistir, sair, buscar novos ares. Cuidado. Você, quando faz isso, você fica vulnerável. E não sou eu que falo, não, é a palavra de Deus, porque a força está no corpo de Cristo. Então, quando você está enfraquecido, desanimado, esse é o momento de você buscar um irmão em oração e falar: ora por mim. Você buscar teu líder e falar: por favor, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. Eu tenho andado olhando só para o joio, para as dificuldades. Eu tenho esquecido da semente de trigo que Deus colocou no meu coração. Querido, esse tem sido, Jesus nos alertou sobre isso e nós esquecemos. Que as frustrações virão, que as decepções virão. Ontem eu tinha arena. E eu tinha tanta notícia ruim antes de chegar aqui. Mas ninguém foi portador de má notícia não, tá, gente? Fulano não vinha por causa disso, ciclano não sei o quê, o que a gente vai fazer, papapá, aquela coisa toda. Falei para os meus discípulos: sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar. A gente vai chegar cedo na igreja, a gente vai se derramar de joelho nesse altar. E nós vamos orar e pedir a Deus a direção. Gente, foi uma arena tão leve, tão bom, tão gostoso. Deus mudou tudo, Deus fez. Quem esteve aqui viu, quem ouviu em casa também deve ter percebido, eu acredito. Porque foi leve, discernimento.
O joio estava vindo para sufocar o trigo. Eu falei, não, não vai sufocar. Mas como nós lutamos as nossas guerras? Em oração. Em oração. Adiantava chegar, porque você não sei o quê, era brigar com um, brigar com o outro, não adiantava. É oração. Que move a mão, que move os céus é a oração. O joio é capaz de nos frustrar, de nos sufocar, até nos desanimar. O joio, ele tem esse propósito de sufocar a semente boa. E Jesus falou para não arrancar. Ou seja, a nossa vida, nós vamos ter que aprender a lidar com as adversidades. Nós vamos ter que aprender a lidar com as dificuldades, com os golpes da vida, com os revés da vida. E nem por isso nós vamos desistir, amém? Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós vamos prevalecer, porque ao final Deus tem uma coroa, Deus tem vitória para a gente. Amém? Quantos podem dizer amém? Igreja está ligada? Dorme não, igreja, discernimento, amém? Então, eu quero deixar aqui para a gente avançar no término. Agora vai começar a palavra. 3 passos, porque a gente fala de discernimento. O pastor falou um pouco de discernimento no primeiro culto de sabedoria. Mas como eu vou agir com discernimento? Como eu vou... A pastora, a senhora fala de discernimento, mas tem algumas coisas que são 3 passos básicos para você entender. Amém? Primeiro ponto, reconhecer que tipo de pessoas estão na sua volta. Segundo ponto, reconhecer os lugares que nós vivemos. Que lugar você tem pisado? Que lugar para você é sagrado? Aquilo que você não abre mão na tua vida. Você precisa reconhecer esses lugares. Terceiro, reconhecer qual ambiente tem te cercado. Vamos falar sobre, primeiro, reconhecer que tipo de pessoas vivem ao seu redor? Que tipo de pessoas você tem deixado entrar naquilo que é para você especial, naquilo que para você é importante, naquilo que para você é sagrado. A nossa proteção está ligada em reconhecer com quem fazemos alianças. Nós somos acessíveis a todos, somos amigos de todos, porque se nós vamos pregar a palavra, somos chamados para isso, nós precisamos ter bom relacionamento com todos, mas saber minha intimidade é para poucos. Saber os meus sonhos é para poucos. Eu aprendi isso na minha vida. Eu não abro meu coração para qualquer pessoa. Pode ser dentro da igreja. Não abro. Por quê? Porque quando nós abrimos os nossos corações, nossas fragilidades, nós estabelecemos vínculos, alianças. E aliança é algo de troca. Por que a nossa aliança quando nós casamos, ela é redondinha, ela não tem início, nem meio, nem fim, porque ela é uma troca. Ela é uma troca constante. Eu tenho uma aliança com meu marido, é uma troca constante. Amém? E acaba no fim, o que está nele está em mim, o que está em mim está nele, é uma troca. Amém? Eu estou falando isso espiritualmente falando, tá? Não vou entrar na área emocional, não. Espiritualmente falando, há uma troca. Amém? E aí eu vou falar para vocês que são casados, casadas e o seu marido não é. Ai, pastora, mas o meu marido faz cada coisa e essa troca. Não se preocupa, seu casamento está na mão de Deus. Amém? O Senhor honra as alianças que nós fazemos e o sangue de Jesus está ali. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para ministrar isso na sua casa, no seu casamento, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Você precisa estar alimentado, fortalecido para levar essa bênção. Porque se você deixar ser inundado pelos problemas que ele traz, talvez para sua casa, você não vai ter força para estabelecer ali um oásis de paz, o lugar de sabedoria de Deus. Então você precisa estar fortalecido, alimentado. Mas cuidado, estou falando com quem ainda vai fazer alianças, em todos os aspectos, tá? Amizades. Amizades, cuidado com as amizades. Sociedades. Não estou falando que ninguém vai fazer sociedade não, tá bom? Nós vamos fazer. Mas nós vamos buscar a direção de Deus. Nós vamos buscar o Senhor. Senhor, quem eu tenho colocado para minha intimidade? Amém? Lá em Gênesis 14, eu não vou ler, mas você lê em casa.
eu vou falar rapidinho sobre a história de Abraão. Abraão, ele soube, Gênesis 14 começa contando que 5 reinos entram em guerra e 4 reis contra 1 rei. E um desses lugares que estavam em guerra era Sodoma e Gomorra, onde estava o seu sobrinho Ló. E aí o que acontece? O seu sobrinho Ló invadem a cidade de Sodoma e Gomorra e levam o seu sobrinho, sua mulher, os seus filhos, e Ló tem essa notícia. E ele vai lá com os seus homens, pequenos homens, e resgata. Deus honra Abraão e resgata Ló e traz os despojos da guerra que foram roubados. Os reis foram lá e ficaram loucos com Abraão, queriam honrar Abraão. E o rei de Sodoma quis fazer uma aliança com Abraão e falou: olha, toma aqui, né, os despojos, me dá as pessoas e toma os despojos, leva os nossos bens para que nós tenhamos uma aliança, porque isso é um sinal de aliança. E sabe o que Abraão falou para o rei de Sodoma? Não, eu não faço aliança com você. Ele falou: não, eu não quero nada que vem de vocês, porque depois, quando eu prosperar, vocês disseram que vão me ajudar na minha prosperidade. Não. Ele sabia que o rei de Sodoma representava ali todo tipo de ferir princípios de Deus, de anarquia, de luxúria, de lascívia, problemas de sexualidade naquele lugar. Então Abraão discerniu. Olha o discernimento. Abraão falou: não vou fazer aliança com o rei de Sodoma. Mas ao rei Melquisedeque, o que ele aceitou? Ele aceitou a oração. Aceitou a bênção que foi ministrada sobre ele, porque aquele rei trazia paz, discernimento. Então, cuidado com o tipo de pessoas que têm aberto o seu coração. Porque muitas das vezes nós achamos que é amigo, é amiga, e aí traz todo tipo de coisa ruim para o seu casamento, para a sua vida, com conselhos errados, com conselhos de distúrbio. E não adianta. No início você fala: não, eu sei, eu entendo, mas aquilo entra no teu coração como uma flecha. E aí começa a criar outros tipos de pensamento. Você já reparou que pessoa rebelde, ela começa a se juntar com outra pessoa rebelde? Sempre. Sempre. E ela quer também entrar na sua vida, às vezes, para soltar um veneninho, para soltar um errinho, para mostrar para você um erro que você ainda não enxergou, sabe? Cuidado com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não é tipo de gente para nós abrirmos a nossa vida. Nós temos que agir com discernimento. Tem um versículo na Bíblia, que foi um dos primeiros versículos depois de Crônicas 7,14, 2 Crônicas 20, que eu aprendi na Sara Nossa Terra. Ele fala o seguinte: olha, crê no Senhor, amém? E estará seguro. Confie em Deus. Na verdade é essa. Abre aí, 2 Crônicas 20, 20. Confie em Deus e estará seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Confiar no Senhor é algo que nos dá proteção. Confiar no Senhor nos traz segurança. Ih, eu votei errado, gente. Isso. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Credes, confia no Senhor, você vai estar seguro. Você tem que confiar no Senhor e não nas pessoas. Confiar que o Senhor guarda a sua casa. Confiar que Deus vai usar o seu pastor. Deus vai usar o seu profeta. Amém? Mas você precisa confiar. Confiar que quando você entrega o seu dízimo, o Senhor está guardando a sua vida financeira. Que não vai vir gafanhoto, não vai vir destruidor. Sabe? Tem gente que entrega e é normal isso acontecer. Entrega o dízimo e a oferta e vem os pensamentos. Vai faltar. Se seu filho ficar doente, você não vai ter dinheiro, não sei o quê. Repreende. Confie em Deus, o Senhor me garantiu que eu posso fazer. Confia no Senhor, estará seguro. Discernimento. Então, quando você tiver que escolher entre confiar em pessoas, em circunstâncias, em sistema desse mundo e confiar em Deus, quem você vai escolher?
discernimento, confie em Deus. Mas credes nos seus profetas e prosperareis. O que é crer no seu profeta? No seu líder, no seu pastor. Tem coisas na minha vida que eu já sei. Eu falo, amor, nós temos que procurar o nosso profeta. Porque a sabedoria já está escondida. Eu não estou mais achando essa sabedoria para resolver esse problema. Então eu preciso ir para alguém que ora, que tem uma vida com Deus, né, maior, que tem uma visão melhor. Porque o seu profeta tem uma visão que você não vê. Por isso ele é seu profeta. E quantas vezes nós entramos num gabinete desanimados, abatidos, e sentar com o nosso profeta nos traz um ânimo novo? Quantos já passaram por isso? Gente, a gente precisa ter esse costume, confiar no profeta. E aí, aí você faz o seguinte, já passei isso também na minha vida. Aí você confia no profeta, você fala seu problema para o profeta. Mas aí você tem outro profeta, aí você quer conversar também com outro profeta, com outro profeta, com outro profeta, com outro profeta. Gente, isso aí não é discernimento. Isso é loucura, porque cada um vai dar uma posição para você. Cada um vai dar. Teve um caso uma vez, lá quando eu congregava em Friburgo, que uma irmã minha, colateral de discipulado, foi fazer um gabinete e o pastor deu a direção. Ela não gostou da direção que o pastor deu. A direção foi na Bíblia. Foi na Bíblia. Ela queria se divorciar e tal, e o pastor não abençoou ela para se divorciar. Não abençoou. Assim como aconteceu comigo. Eu fui para um gabinete para pedir o divórcio, que eu falei para os meus pastores que eu ia me divorciar, e ela não liberou o divórcio. Ela, graças a Deus, né, meu marido, lindo, 19 anos, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. E aí, ela não quis receber aquela palavra. Aí ela sabia que minha mãe era pastora. Aí ela, me dá o telefone da sua mãe. Eu falei, para quê? Aí ela, para eu conversar com a sua mãe sobre isso, porque não é possível que eu tenha que viver essa vida de destruição. Deus não deu isso para mim, não é possível. Eu falei, fulana, confia no teu profeta. Não adianta você buscar outro profeta. Deus já usou, Deus já falou. Sabe por quê? Porque a pastora Francisca poderia dar um conselho, mas quem tem responsabilidade com a vida dela de oração é o pastor dela. Não era a pastora Francisca. Quem ora por você é teu líder, não é outro líder. Quem paga o preço pela tua vida, quem ora de madrugada, ora de manhã, ora de noite por você, é teu líder. Deus mostra, Deus revela, Deus usa, confia para você prosperar, para você crescer. Deus não quer uma vida independente sua, não. Deus quer uma vida autônoma. Amém? A vida independente é uma vida que eu faço o que eu quero, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. A vida autônoma, você tem liberdade de tomar as suas decisões em Deus. O líder vai estar te ajudando, cobrindo em oração. Vai mostrar para você o que Deus tem para você nesse dia, te ajudar a ter uma vida com Deus. Mas você não vai ser dependente do teu líder, amém? Se meu líder não tiver, eu não vou. Se o meu líder não orar, eu não faço. Isso é uma vida de dependência. Nem dependência e nem independência, amém? Autonomia, mas aliança. Aliança. Amém? E isso é importante. Isso é discernimento. Amém? Então, a prosperidade vem na sua vida na medida da sua aliança com o seu profeta. É assim que diz a palavra. E não é por mim, não é por pastor, tá, gente? É a palavra de Deus que diz isso. Então, honre. Tem umas 3 semanas eu falei com meu marido, amor, nós precisamos procurar o nosso profeta. A gente não está conseguindo resolver isso. Vamos buscar uma palavra do nosso profeta. E o profeta liberou uma palavra e nós temos orado. Ele não disse o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ele liberou uma palavra e eu estou orando em cima daquela palavra. E Deus está fazendo. Deus está liberando. Deus está fazendo. Discernimento. Quando você tem discernimento, você não cai nas armadilhas do inimigo. Amém? Segundo ponto que eu quero falar com você de discernimento. Reconhecer os lugares que vivemos.
Você sabe o que acontece? Nós, muitas das vezes, não reconhecemos o que é sagrado. Nós temos, às vezes, muita fartura da presença de Deus. Isso aconteceu muito com a igreja antes da pandemia. Tudo muito farto. Igreja lotada, louvores cheios da presença de Deus. E aí, a gente já se acostuma com o que é sobrenatural. Cuidado quando você se acostuma com o que é sobrenatural. Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Salmo 36, abre lá no versículo 7. Ele fala do povo que reconhece a Deus e que reconhece a presença de Deus como algo especial. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam às sombras das suas asas. Quem reconhece o que é sobrenatural se esconde nas asas de Deus. Próximo versículo. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Próximo. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não poderão levantar. Querido, aqui, nitidamente, ao fazer essa palavra, o Senhor me mostrava o povo que reconhece a Deus, o que é santo e o que é sagrado, e o povo que trata de qualquer forma. Não trate aquilo que Deus te deu como algo normal. Tenha zelo pelo sobrenatural. E eu vou falar algo que tem me incomodado meu coração muito forte. É sobre nossas preparações de culto. As pessoas têm achado de estar na casa de Deus como algo normal. E nunca vai ser. Porque é um momento de adoração. É um momento, como o Bruno fala aqui, que os secretos se tornam um. É um momento onde você se preparou na sua casa. Hoje é dia de celebração na casa de Deus. Eu vou cultuar o meu Deus. E sabe que hora você tem que acordar? Se o culto é 10, que hora você tem que acordar? Eu acordo 7, 6:30. Porque eu oro na minha casa antes de vir. Preparação. Você sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus tem chegado aqui a qualquer hora. Está sangrando o meu coração, mas eu preciso falar, chega a qualquer hora. Você começa o culto 10 horas, você tem um visitante aqui, e o povo de Deus não está aqui. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Porque acha que o culto está lá, a hora que eu chegar, cheguei. Não é assim. Você sabe a hora que você vai quebrantar teu coração? No último louvor. Se conseguir quebrantar. Aí depois a palavra não foi boa, foi chata, dá vontade de dormir. Não é o suficiente. Tá? Desculpa, mas eu preciso falar. Nós precisamos ter comprometimento em chegar na casa de Deus cedo. Amém? Preparar o ambiente é responsabilidade minha e sua, não é só do pastor, não é só do levita, não. E nem do intercessor, é minha e sua. Você quer muito de Deus na sua vida? Chega cedo na casa de Deus, vai orar, bota o seu joelho no chão, ora, declara, profetiza aqui. Amém? Porque 10 horas é o início. Então eu tenho que chegar aqui 9h40, 9h30. E sabe por que nós chegamos tarde? Porque nós achamos isso aqui natural. Desculpa falar, porque eu duvido você chegar no jogo do Flamengo, do Vasco, sei lá qual é o seu time, você comprar no Maracanã, se você chega lá atrasado. Duvido. Duvido. Meu filho compra o ingresso, ai, estou passando mal, 3 horas antes quer estar lá no estádio. Por quê? Porque tem a preparação. A pessoa quer estar participando de todos os momentos. Ele não quer perder a hora do jogo, a partida. Mas o crente está perdendo a partida, o início da partida.
Porque o Deus está aqui, querendo manifestar a glória dele, querendo fazer cura, querendo fazer transformação, as pessoas estão chegando atrasadas. Eu duvido, gente. Duvido. Você vai marcar um casamento, o que você faz no casamento? O que você faz? Se prepara. Tirando os homens, que hoje em dia não são todos, tem muito homem vaidoso, mas a mulher é um dia de preparação, meu amigo. É um dia de preparação. Um dia, o mínimo, fora a roupa que ela foi procurar. Preparação para o que é especial. E eu quero te fazer uma pergunta. Os cultos a Deus, cultuar a Deus tem sido especial para você? Se tem sido especial para você, chegue antes. Não perca aquilo que é especial. Não trate natural aquilo que é sobrenatural na sua vida. Pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Deus tem algo... Você já reparou que num culto tudo pode tocar no coração? Às vezes o louvor que não tocou no meu, tocou no coração da irmã. Às vezes o louvor não tocou, a palavra não tocou, mas foi um aperto de mão ali dizendo bom dia, Deus te abençoe. Aquilo tocou o coração da pessoa. Então, no momento da preparação, esteja firme. Senhor, eu não abro mão. É 10, eu chego antes. É 20, eu chego antes. Claro que vai ter as exceções. A pessoa está trabalhando, terça-feira, teve um atraso no trânsito, mas se planeja para chegar antes. Chega, bota o seu joelho no chão, vai orar. Senhor, eu declaro a tua presença nesse lugar. Eu declaro, Pai, que hoje eu estou vindo sozinha, mas a minha família vai vir comigo em nome de Jesus. Começa a declarar, prepara o seu coração para a presença de Deus descer. Gênesis 28, olha o que Jacó fez quando reconheceu que o lugar que ele pisava era santo. Gênesis 28, 16. Ele ouvia Deus, ele sabia que Deus existia, mas ele precisava ter uma experiência com Deus. Quando ele teve uma experiência com Deus, ele reconheceu o Deus de Israel, o Deus do pai dele, e ele falou o seguinte, olha, acordando pois Jacó do seu sono, disse, Senhor, não deixa eu derrubar. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quando nós acostumamos com o sobrenatural, Deus está querendo falar com você e você não percebe. Você fala até que não está aqui. Ih, o negócio está... As cadeiras não estão todas cheias. Ih. Jacó, quando ele tem uma experiência com Deus, ele fala, Senhor, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Versículo 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Você está sentado no melhor lugar, você está sentado na porta dos céus, que é a casa de Deus. Amém? E aí no 18 ele fala o quê? Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna. Derramou azeite em cima dela. 19. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Deus foi lá e erigiu Jacó, foi lá e edificou um altar para Deus. Consagrou aquele lugar. Amém? Queridos, não é quando eu falo de lugar, eu não estou falando do prédio, eu estou falando da reunião, da congregação, do meu templo, do seu templo reunido. Quando isso se reúne às 10 da manhã, meu irmão, o céu abre. Amém? O céu abre. Então se prepare para estar aqui. Reconheça o que é sobrenatural na sua vida. Não venha para a casa de Deus, não vá para uma célula de qualquer jeito. Ai, meu Deus. Não, se prepara. Hoje é o dia, quando eu levanto a minha perna, seja célula, culto de texto, que for, hoje é dia.
Hoje é dia de eu me reunir com os meus irmãos. Hoje é dia de eu receber mais de Deus. Hoje é dia de eu receber uma provisão de Deus, que eu não sei, um segredo de Deus vai ser revelado sobre a minha vida hoje. E eu preciso me preparar. Eu preciso ter fome no meu coração, sede para receber, porque Deus só se revela para os famintos. Lembra das espigas? As altivas não vão reconhecer. Elas estão durinhas demais para receber. Estão com a cabecinha em pé demais para ouvir a Deus. Estão sabendo demais. As espigas murchinhas, quebrantadas, elas estavam cheias dos melhores grãos. Por quê? Humildade. Quebranta seu coração. Venha, não trata um culto de qualquer maneira, meu irmão. Para com isso. O culto começa às 10, que horas vocês vão chegar? Em nome de Jesus. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Em nome de Jesus. Tá? Por último, né? Que eu falei que eu ia estar terminando, estou terminando. Reconhecer os ambientes que nos cercam. Queridos, para nós vivermos uma vida de sabedoria, nós precisamos ter discernimento. E além de você reconhecer que tipo de aliança você faz com as pessoas, reconhecer lugares sagrados que você vive, que você necessita e precisa, você precisa reconhecer os ambientes que você tem semeado a sua vida, o seu milagre. Marcos 8, acho que hoje vai ser a última palavra. Versículo 23. Jesus quer curar. Olha, presta atenção nessa passagem. Jesus quer curar. Jesus tem poder para curar? Tem. Toda autoridade reside nele? Tem. Ele é poderoso. Ele pode curar a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas Jesus, ele sempre respeitou os princípios espirituais. Por quê? Porque ele quis te mostrar que se você seguir nesses princípios, é possível para você também. E olha o que ele faz lá no 8, falei 23, né? Tomando o cego pela mão, levou-o para fora. Volta um pouquinho, bota lá no 22, 21, por favor. 22. Obrigada. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhes um cego e rogaram-lhe que o tocasse. 21. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhes nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando-se ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Bota ali no 26, só para ver se eu quero falar alguma observação. Amém. E mandou-lhes para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o diga a ninguém na aldeia. O que eu quero dizer aqui, chamar a atenção a vocês? Marcos 8 fala de Betsaida. Betsaida foi conhecida na Bíblia como um lugar de incredulidade. Um lugar onde Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas eram incrédulas. As pessoas não tinham fé. Fé na palavra de Deus, fé para viver um milagre, fé para viver a dependência sobrenatural dele. Então Jesus faz o que com esse cego para curá-lo? Ele tinha poder para fazer? Tinha, mas o ambiente que você gera o milagre, ele influencia no seu milagre. O ambiente que você tem nutrido na sua casa, no seu milagre, ele vai influenciar sobre o seu milagre. E qual é a pergunta que eu quero te fazer? Qual é o ambiente que você tem nutrido? Qual é o ambiente que você tem investido? Um ambiente de fé, de profetizar, ou um ambiente de incredulidade? Nada dá certo na minha vida. Meu Deus, de novo isso. Nós precisamos mudar os ambientes. Cuidado com os ambientes que te cercam. Amém? Pessoas críticas. Tem pessoas que são muito críticas. Cuidado. Cuidado com isso. A crítica impede você de viver o sobrenatural. Você está sempre buscando algo
errado, algo que não está certo, que não está bom. Eu falo isso porque eu já fui muito assim. Deus tem trabalhado muito na minha vida. A coisa foi maravilhosa, foi tudo bom, mas aquele ponto não foi bom, eu ficava presa naquele ponto. A festa foi maravilhosa. Ai, nós fizemos uma festa na igreja, que benção. Mas faltou isso, faltou aquilo, papapá. Eu não estou dizendo que você não vai ver não ter o feedback depois, o que precisamos melhorar. Isso é importante para o nosso crescimento. Mas você precisa ser grato daquilo que está acontecendo. Se os seus olhos forem bons, coisas boas você verá. Mas se os seus olhos forem maus, você só vai ver coisa ruim. Até quando alguém quer te abençoar, você reclama. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, deve estar querendo alguma coisa de mim. Não tem gente que é assim? Você vai dar um presente, o que eu fiz? Né? Eu morro de rir. Tem gente que eu falo assim, quer um chiclete? Ah, eu estou com mau hálito? Não, eu estou te oferecendo um chiclete. Já passaram por isso? Já acontece comigo de vez em quando, porque toda vez que eu como um chiclete, eu ofereço para alguém que está do meu lado. Você quer um chiclete? A pessoa está do meu lado, está conversando comigo. Aí a pessoa pergunta, se eu estou com mau hálito? Não, eu só estou te oferecendo um chiclete. A pessoa já acha que o problema está com ela. Cuidado, amém? As pessoas erradas, elas destroem os ambientes certos. Essa frase é do Bispo Robson no livro O Poder da Sabedoria, que está lá atrás. Amém? Pessoas erradas destroem ambientes certos. Cuidado com as pessoas que você tem deixado entrar na sua vida, entrar na sua casa. Nós queremos ajudar, mas ajudar é diferente de botar para dentro do que é sagrado para você. O que é sagrado e você não pode compartilhar com qualquer um. E aí ele fala, assim como ambientes deformados deformam pessoas corretas. Ambientes deformados deformam pessoas corretas. As pessoas são boas, são certas, andam certas, mas elas estão acostumadas com tanta gente, levando o sobrenatural de qualquer jeito, chegando atrasada, levando a palavra de Deus de qualquer jeito, que ela vai começar assim, talvez eu não seja tão assim, talvez eu seja muito... Ela começa a relaxar também, deformar, quando na verdade quem está errado é o ambiente. Amém? Quando na verdade quem está errado é o ambiente. Então esse discernimento é fundamental para aqueles que querem trilhar a sabedoria. Discernimento fundamental, o primeiro é reconhecer com as pessoas que você anda, as alianças que você faz. Segundo, reconhecer o lugar sagrado que você pisa, que você frequenta. Você precisa reconhecer. E o terceiro ponto, reconhecer os ambientes que você tem gerado o teu milagre. Qual o ambiente que você tem gerado o teu milagre? Comece a profetizar sobre ele. Comece a declarar, Senhor, eu quero fé, enche meu coração de fé, eu preciso de fé para viver, eu preciso de fé para ver minha família diferente, ver meu marido, meus filhos, minha vida profissional, eu preciso de fé, eu já vejo pela fé, pelos olhos da fé, eu já vejo isso se resolvendo em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a ficar de pé. Amém? Quero orar com você, mas eu quero fazer algo diferente hoje. Hoje nós estamos fechando essa campanha de sabedoria. Eu quero pedir aos pastores para vir aqui à frente, para ungir você. Ungir você nesse caminho. Amém? Os pastores vão só ungir você, tá? Você depois vai pegar essa unção e vai ministrar sobre você. Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Vem cá, pastora, por favor. Só ungir a mão e a mente. À medida que você for recebendo essa unção, você pode voltar para o seu lugar, mas você volta orando, declarando, não é cumprimentando o irmão, não, amém? Você vai voltar orando, porque os céus estão abertos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por que os seus filhos, Senhor Deus, que reconhecem hoje, que necessitam, Senhor Deus,
da sua sabedoria, do seu discernimento, para caminhar no caminho que o Senhor chama. Eles reconhecem, Senhor, em nome de Jesus, que são totalmente dependentes do Senhor. Senhor, os fortalece no momento da caminhada. Senhor Deus, aqueles quando eles pensam na fraqueza, que o Senhor traga à memória, Senhor Deus, as sementes que foram semeadas. Senhor Deus, que eles tenham discernimento, Senhor, em nome de Jesus, de separar o joio do trigo, Senhor Deus. Pai, que o trigo, Senhor Deus, que o Senhor semeou no coração deles, Senhor Deus, não seja sufocado, não seja roubado, em nome de Jesus. Pai, um ambiente de fé, de milagre seja gerado no interior, no coração e na mente deles, que eles possam chegar nas suas casas e ministrar esse ambiente, Senhor Deus, declarando que já tomou posse do milagre, Senhor Deus, declarando que a sabedoria, Senhor Deus, vem do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Cada problema que se levanta sobre a vida deles, Senhor Deus, cada problema, Pai, eu oro para que eles no secreto do quarto deles, Senhor Deus, venham buscar o Senhor, venham buscar sabedoria e discernimento, para que o seu nome seja exaltado através das dificuldades, através das aflições, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Queremos te conhecer. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, ele está à mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se Deus está abrindo olhos nessa manhã, em nome de Jesus. Quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, queremos te conhecer, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Eu quero fazer uma última oração com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se há alguém aqui nessa manhã, nesse momento, que hoje reconhece quem Jesus é. Se há alguém nessa manhã que reconhece que precisa andar nos caminhos de Jesus, que nunca ouviu a palavra dessa forma e nunca ouviu Jesus desse momento, mas a palavra de Deus fala que você precisa abrir a porta do seu coração para que Ele entre. E esse louvor fala sobre isso.
Nós arrumamos a nossa casa, abrimos a porta do nosso coração para que Jesus entre e tome o lugar de honra no teu coração. Jesus quer tomar o lugar de honra no seu coração. Se você quer fazer isso nessa manhã, levante a sua mão, só para aquele que nunca fez isso. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Amém? Todos aqui já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus. Amém. Querido, você foi abençoado? Então dê a sua melhor salva de palmas a Deus. Amém. Quero chamar o pastor. Glória a Deus. Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Se esse culto te edificou, compartilha com seu amigo, com seu irmão, com seu pai, sua mãe. Deus abençoe. Até a próxima. Amém, amém. Amém, né? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse lugar. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, trazendo vida, trazendo poder de Deus, graça e unção de sabedoria, Pai. Nos ensina a ser um, ó Pai, assim como Tu és um com Jesus, assim como Tu és um com o Pai. Nos capacita nesse dia, Deus, e que a Sua maravilhosa luz possa brilhar em nosso rosto, trazendo a vida, trazendo a esperança da glória de Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, sim, através da vida dos Teus filhos. Nos leva para casa, Deus, e todo ambiente que nós entrarmos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, seja transformado para a glória do Senhor. Amém, queridos? Creia nisso. A você chegar em casa, a pisar em casa, a você sentar com a tua família, algo especial vindo de Deus, eu creio, querido, através da sua vida. Sabe para quê, querido? Para que a glória de Deus é vontade de Deus, amém? E que essa visitação da presença de Deus esteja na tua vida e que você possa testemunhar isso. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Deus, pelos trabalhadores. Obrigado, Deus, por esses que têm permanecido mesmo no choro, mesmo na dor, mas o Senhor tem sustentado, Pai. Mas eu oro, Deus, que seja um tempo do Senhor mudar as estações na vida dos teus filhos, dos teus servos, para que possamos já sair de casa, como diz a pastora, já celebrando com certeza e convicção que dias preciosos virão para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado pelo louvor. Celebramos o Senhor com vida, com paz, com alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa